Estaremos estudando então Lucas capítulo 9, nos versículos 23 até o 26, com o tema da mensagem Viva o Evangelho. Se você tem em sua Bíblia, você tem a sua Bíblia aí, física ou digital, pode estar acompanhando e daqui a pouco estaremos lendo esse texto. Porque, irmãos, precisamos viver o Evangelho, e viver o Evangelho significa mudança de vida. É impossível ter um encontro com Jesus Cristo e não ser permanentemente mudado, moldado por Ele. Deus transforma a nossa vida de dentro para fora. Ele muda nossos valores, Ele muda nossos planos, até nossos sonhos para o futuro. Mas infelizmente nós vivemos em uma cultura onde os cristãos estão cada vez mais sendo influenciados do que influenciando a cultura, as outras pessoas. Devemos de fato entregar nossa vida a Cristo e viver para Cristo, não importa as consequências. Eu gostaria de contar uma história aqui, que ela fala do missionário chamado John Patton, e ela vai nos mostrar um panorama do que significa ter uma vida mudada, transformada por Deus, alguém que de fato se entregou a viver por Jesus Cristo. John Patton, ele serviu por 10 anos em uma igreja lá na Escócia. E essa igreja crescia bastante, é uma igreja bastante numerosa naquele país. Entretanto, chegou um momento em que Deus começou a incomodar o coração dele para que fosse pregar o Evangelho lá nas ilhas do Pacífico, que se chamavam Novas Hébridas. A questão é que essa ilha era cheia de canibais, pessoas que comiam outras pessoas. Inclusive, já haviam sido mortos missionários que foram pregar o Evangelho lá. E por isso, muitos tentaram fazer que Patton desistisse dessa ideia de fazer missões nessa ilha. Porque seria suicídio ir pregar o Evangelho onde ele seria morto. Mas ele disse para uma dessas pessoas que tentavam fazer desistir. Ele disse o seguinte: Senhor Dickinson, você está avançado em anos agora. E sua própria perspectiva está prestes a ser colocada na sepultura, para ser comido por vermes. Confesso a você que se eu pudesse viver e morrer, servindo e honrando ao Senhor Jesus, não fará diferença para mim se sou comido por canibais ou por vermes. E no grande dia, meu corpo da ressurreição se levantará tão justo quanto o seu, à semelhança de nosso Redentor ressuscitado. Para ele não importava o que fosse enfrentar, ele sabia o que importava era a esperança da volta de Cristo, esperança que ele sabia que um dia ele teria seu corpo ressurreto, passaria a eternidade com ele, com Jesus Cristo e seu novo corpo. Então ele dedicou toda a sua vida, mesmo aos maiores perigos, a pregar o Evangelho de Jesus. Com 33 anos, então, esse missionário viajou para essa ilha e levou sua esposa junto. A viagem não foi fácil, e pouco tempo depois, a esposa dele e o seu filho recém-nascido foram mortos por aquele povo. Nos anos que seguiram a isso, ele continuou pregando o Evangelho nessa ilha, mesmo tendo perdido a sua família para aquele povo. E a diferença é que ele fez tão grande com aquele povo, que ele tocou igrejas na Austrália, na Escócia e no mundo ocidental através do testemunho de viver num lugar pregando o Evangelho para pessoas que mataram sua própria família. E decidiu que Jesus Cristo é mais importante do que tudo, é que as pessoas precisavam de salvação. Então, irmãos, o que faria alguém ir para uma ilha de canibais? Correr grande perigo, ao invés de ficar em casa, no seu conforto, lá, assistindo filmes e séries na sua TV. A única explicação para alguém arriscar sua vida dessa maneira é que encontrou uma recompensa maior, encontrou um motivo maior que qualquer outra coisa aqui na terra. Ele teve a vida mudada por Deus. Isso significa que viveu para Deus, não importa a circunstância. E esse algo maior que ele conheceu foi o próprio Jesus Cristo, que transformou a nossa vida. Se de fato cremos em Jesus Cristo, temos que ter a vida mudada por Ele e viver para Ele, não importa as circunstâncias. Talvez não vamos para uma ilha de canibais,
Mas onde estivermos, nossa vida deve ser um testemunho vivo que Jesus Cristo vive em nós. Felizmente hoje, quando a gente fala em viver o Evangelho, fala em viver a vida de Deus, muitos pensam e falam e propagam a ideia de enriquecer, propagam a ideia de ter bens materiais, de ser vitorioso aqui. Mas Jesus ensinou que a nossa verdadeira riqueza está nos céus. Devemos importar para a vida das pessoas, porque elas vão perecer, o resto todo vai perecer. Quantos de nós aqui estaremos dispostos a arriscar as próprias vidas e de nossas famílias para tornar o nome do nosso Salvador Jesus Cristo conhecido entre pessoas que nunca ouviram falar dele? Quantos nós aqui estivéssemos dispostos a viver os piores momentos da vida em nome de Jesus Cristo? Nesse capítulo 9 de Lucas, nós encontramos algumas passagens, alguns ensinamentos do que é viver para Cristo e algumas ideias que Cristo traz para nós. Nesse capítulo 9 nós vemos Jesus enviando os discípulos para pregar e para curar. Nós verificamos o milagre da multiplicação de pães e peixes. Pedro afirmando que Jesus é o Cristo de Deus. A gente vê Jesus predizendo sua morte, sua ressurreição também. Nós vemos Jesus contando para os seus discípulos o preço que é seguir a Ele. E é sobre isso nós vamos ver essa noite que seguir a Cristo tem um preço alto. Ainda existe uma cruz para carregarmos. Ainda existe uma vida em Cristo que devemos viver e não nos acomodar na nossa própria casa, nossa própria zona de conforto. Vamos então ler Lucas 9, do 23 até o 26. Diz assim o texto bíblico de Lucas. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar danos a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. E aqui vamos estar orando, irmãos. Ó Pai, muito obrigado porque podemos, Senhor, te servir aqui. Muito obrigado por Deus testemunhar de Ti. Te peço, Senhor, que nos fortalece, nos dê coragem, bom ânimo, Senhor, para sermos de fato servos Teus que vivem para Ti. São moldados dia a dia por Ti, Senhor. Te peço, transforme, Senhor, nos molde, nos use como vaso na mão do Rei, Senhor. Trabalhe nossas vidas, Senhor. Te peço agora nesse momento, usa um instrumento Teu, com Tuas mãos, para pregar somente o que Tu queres. Em Teu nome que eu oro, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no mundo romano, a pessoa que iria ser crucificada, ela precisava carregar a própria cruz quando iria para a crucificação. Provavelmente ela carregava só a parte superior, a via horizontal no caso, enquanto caminhava até o lugar da execução. E Jesus aqui ensina que negar a si mesmo é tomar diariamente a sua cruz. A cruz não significa autopromoção, a cruz não significa autoafirmação, a cruz não significa status social. Ao contrário, quem ia para a cruz, quem ia para ser crucificado, ia para o pior e mais vergonhoso tipo de morte da época. Jesus nos ensina aqui a fazermos isso diariamente, a tomar nossa cruz e seguir a Ele. Não é somente uma única vez, não somente o dia da nossa conversão, mas é algo que começa na conversão e termina na nossa morte. Dia a dia, pagando o preço por sermos discípulos de Jesus Cristo. Nós carregar a cruz não significa que devemos ser pessoas tristes, cabisbaixas, abatidas, porque surpreendentemente as pessoas que vivem de maneira diante de Jesus, carregando sua cruz, entendem que o privilégio de servir a Deus são pessoas que de fato encontram felicidade em Deus. É carregar a cruz, é viver para Jesus. Então entregar nossas vidas a Jesus é felicidade, não tristeza. Obviamente isso significa que não passaremos tristezas por nossa vida aqui. Passamos tribulações imensas,
Mas Jesus, mesmo em tristezas, podemos ser alegres. Mesmo em tribulações, podemos ter certeza, a esperança da volta de Cristo. E a certeza que, sendo salvos, estaremos com Cristo no céu. Portanto, irmãos, viver o Evangelho significa mudança de vida. Não podemos ficar estagnados. Vamos ver nessa noite princípios para viver esse Evangelho de Jesus Cristo. O primeiro princípio é negue-se a si mesmo. E vê isso no versos 23 e 24 aqui em Lucas 9. Quando falamos em negar a si mesmo, quando falamos em negar o nosso eu, o nosso ego, estamos falando de negar as coisas que fazemos, desejamos ou sonhamos que são contrárias à vontade do nosso Deus. Jesus deixa claro nas Escrituras que ninguém pode segui-lo se não negar a si mesmo. Jesus está dizendo aqui que não existe a possibilidade de nos considerarmos discípulos de Jesus Cristo se não matarmos nosso eu, se não matarmos tudo aquilo que nos afasta da comunhão com Cristo Jesus. Irmãos, por que o cristianismo surte tão pouco impacto nos dias atuais? Por que as pessoas não veem o mundo ser transformado? Um dos motivos disso é porque as pessoas não são capazes de abrir mão das mínimas coisas do seu dia para buscar a Jesus. Por que às vezes parece tão distante Deus da vida das pessoas? Porque durante a semana inteira elas fazem de tudo para encher sua agenda completa, menos buscam a Deus. Como que alguém pode ir até as ilhas canibais pregar o Evangelho? E muitas vezes nós aqui não queremos sair da nossa casa e pregar para nosso vizinho. Talvez porque Jesus ainda não se tornou uma prioridade na nossa vida. Porque Ele ainda é a coisa mais preciosa para nós aqui hoje à noite. Mateus 13:44 nos diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, então cheio de alegria foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Vamos, Jesus deve ser o nosso tesouro. Devemos dedicar a Jesus, é algo maravilhoso viver para Ele, mas não deve ser somente teoria, deve ser prática. Devemos cumprir o que Ele nos deu e viver a vida que Ele tem para nós na prática, e não no discurso vazio. Jesus Cristo é a coisa mais importante de sua vida. Se não for, faça dele. Os discípulos de Jesus, exceto João, eles foram martirizados, morreram por causa do Evangelho. E os cristãos ao longo dos séculos, e ainda hoje, são mortos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Eles levam tiros, são torturados, mas não negam o Salvador. Então, o que na nossa vida estamos deixando de abrir mão para viver de fato o Evangelho de Jesus Cristo? Pessoas que de fato neguem a si mesmos para viver para Cristo. E o que significa então negar a si mesmo? Negar a si mesmo significa colocar a vontade do nosso Deus acima das nossas próprias vontades. Às vezes, nós não estamos dispostos a abrir mão de algumas coisas para nos aproximarmos de Deus. Às vezes, queremos abrir mão do nosso tempo, consideramos tão precioso. Às vezes, queremos abrir mão daquilo que gostamos, dos nossos hobbies. Às vezes, até um pecado que não queremos abrir mão. Mas devemos abrir mão para vir Jesus Cristo. E a maior recompensa do Evangelho de Cristo é o próprio Deus. E vale a pena abrir mão de tudo que nos afasta de Deus, mesmo que sejam os nossos maiores sonhos. Devemos dedicar nossa vida a Deus. Tem uma ilustração que eu gostaria de trazer para os irmãos sobre dedicar a vida a Deus. Essa é uma história real. Relata a história, a vida de Genessa Wells, que ela era uma jovem que recém tinha saído da faculdade, recém terminou sua faculdade, tinha todo o potencial do mundo pela sua frente. Com tantas oportunidades diante dela, ela decidiu fechar essas portas para abrir a porta para Jesus Cristo. Ela foi até o Oriente Médio, entre as pessoas que nunca ouviam falar do Evangelho, pregar do Evangelho. E antes de ir até lá, ela escreveu a seguinte carta para os seus amigos. Ela disse o seguinte nessa carta: eu poderia desistir de ir para o Oriente Médio e me casar e me tornar uma professora de música.
Tudo isso é muito nobre e, para ser bastante honesta, parece bom para mim. Mas em meu coração eu quero mudar o meu mundo mais do que eu quero um marido e mais do que eu quero conforto. Eu preciso falar aos outros sobre Jesus. Ela precisava falar aos outros sobre Jesus. Que possamos ter isso no nosso coração. Precisamos falar aos outros sobre Jesus. Essa missionária que acabou trabalhando entre os egípcios, depois com os palestinos em campos de refugiados, também com muçulmanos na França e com beduínos no deserto. Depois de tudo isso, ela escreveu o seguinte: eu honestamente não gostaria de estar em nenhum outro lugar a não ser aqui, onde Deus me colocou. Ele me deu mais do que eu posso imaginar. Ela morreu num trágico acidente de ônibus no deserto lá do Egito. Muitos poderiam olhar para ela e dizer: que tragédia ela morrer nesse acidente. Mas não foi uma tragédia. A vida dela foi uma vitória. Ela voou para os braços de Jesus Cristo no momento que fechou os olhos aqui neste mundo. A vida dela foi recompensada com um valor inestimável. O instante depois de Janessa, essa missionária, respirar pela última vez lá no deserto do Egito, ela entrou na presença de Cristo. Lá ele viu a glória, a beleza inestimável de Cristo, que nenhum de nós até hoje conseguiu contemplar. Isso não foi uma tragédia, isso é uma vitória. Você sabe onde ela está hoje? Hoje ela está no mesmo lugar. Ela estará aqui no mesmo lugar há 10 milhões de anos, que é na presença do Senhor Jesus Cristo. O melhor lugar que poderia alguém estar. Que possamos pregar o Evangelho e ver para Jesus, para que cada vez mais pessoas estejam nesse lugar e possamos encontrar ela lá. Também, se de fato cremos em Jesus Cristo. De fato, você não trocaria nada neste mundo pela recompensa que ela tem hoje de estar com Cristo Jesus. E quantas vezes nós não entendemos que a nossa maior recompensa de fato é Jesus Cristo? Não, você coloca a sua vontade à frente da vontade de Deus. Existe algo na sua vida que precisa ser mudado para de fato você começar a pregar o Evangelho dele e viver o Evangelho de Jesus Cristo? Que isso seja mudado. Busque a Deus oração para que Ele molde e Ele use. Então, o que é carregar a cruz? O que é isso que a Bíblia nos pede? Carregar a cruz significa ter propósito. Em Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vive, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo: já estou crucificado, com o seguinte propósito: para que Cristo viva em mim. Então Jesus nos deu um propósito. Ele vive em nós. Nós devemos viver para Ele. Mais do que associar a cruz com o sofrimento, nós devemos associar com a cruz com o propósito que Ele deu para nós, que é viver para Ele. Um estilo de vida que nunca assuma a responsabilidade de cumprir o que Deus estabeleceu na sua vida é um estilo de vida que desagrada a Deus. Devemos ter um estilo de vida que tem compromisso com Deus, com a sua palavra e com a sua igreja. Qual é o propósito pelo qual você tem vivido? Qual é o que mais anseia o seu coração? Qual é o projeto de vida que você tem? Que seja Jesus Cristo e viver e cumprir a vontade dele. Ele criou você para que você tenha um relacionamento com Ele e para que o nome de Cristo seja glorificado através de sua vida. Que de fato possamos averiguar, analisar nossa vida, se de fato tem sido vivido em nós, que as nossas atitudes resplandecem Cristo Jesus. Quem é movido por um propósito sabe de onde vem e sabe onde vai. Não fica se perdendo no meio do caminho. E segundo, carregar a cruz é ser fiel a Cristo em todos os momentos de nossas vidas. Seguir a Jesus é fácil quando a vida corre bem, o preço é mais fácil. No entanto, o verdadeiro compromisso com Jesus Cristo é revelado. Nosso compromisso verdadeiro com Jesus Cristo é revelado nas tribulações e provações. Como diz lá em Romanos 13, 36 e 39, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será
capaz de separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Terceiro que esse versículo fala que a gente enfrenta a morte todo dia, e logo diz, nada nos separar do amor de Deus. Porque essa é a nossa vida. Ela tem dificuldades, tem problemas, quando carregamos nossa cruz. Mas no mesmo ponto, Deus não nos abandona em momento nenhum. O amor de Deus está sempre conosco, não importa a situação. Então, o primeiro princípio é viver o Evangelho, negue-se a si mesmo. Segundo, valorize o que é importante. Verso 25 nós lemos, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Nós vivemos uma cultura de consumismo, onde somos incentivados a valorizar o que é fútil, o que é sem valor e passageiros. E não assumimos compromisso com o que realmente muitas vezes importa. Cada vez mais as pessoas são treinadas a não pensar no futuro, a pensar somente no prazer momentâneo, somente nessa satisfação momentânea, no melhor para aqui e agora. Mas a Bíblia nos ensina que a vida deve ser planejada, pensada para o futuro. Jim Elliot foi missionário lá nas Índias. Interessante a frase que ele disse: não é tolo quem dá o que não pode reter para ganhar o que não pode perder. O que nós não podemos reter? Nossos bens materiais, nossas riquezas, nosso status, nossa fama, o que estamos aqui na Terra. Isso vai se perder. Mas o que é aquilo que não podemos perder? Nossa salvação, a vida eterna. Então nós devemos dedicar a nossa vida a que não se perde, dedicar a nossa vida a Jesus Cristo e levar outras pessoas a Jesus Cristo também. Mas por que muitas pessoas não pensam em Deus? Porque deixam para depois Deus. Pensam que podem se arrepender dos seus pecados no final de suas vidas. Pensam que podem acertar suas vidas, acertar suas contas no último dia. Mas quando será nosso último dia? A gente não sabe. Pode ser que daqui meia hora nós estejamos mais vivos. Não sabemos. Então acerte a sua vida com Deus agora. Acerte a sua vida com Deus. A nossa sociedade atual está cada vez mais valorizando aquilo que é transitório e optando por não assumir compromisso com as coisas reais. E além da falta de compromisso de muitos daqueles que fazem parte até das igrejas, existe ainda aqueles que são completamente desvinculados com qualquer igreja. Mas na área da religião, o senso de pertencimento está desaparecendo completamente e muito rapidamente. Atualmente, nós somos marcados pela insegurança, pela estabilidade. Não resta espaço mais para compromisso com Deus e com a igreja. E por isso muitos têm abandonado a igreja. No mundo pós-moderno que nós estamos vivendo, uma fluidez de relacionamentos pautados somente no momentâneo, na autossatisfação, na vontade própria de ter prazeres, é natural que ocorra uma crise de pertencimento em todas as esferas da sociedade. Isso é a gente da igreja. As pessoas não estão querendo mais compromisso com Deus, não estão querendo mais compromisso com a igreja, querendo apenas satisfazer a si mesmos. Que possam analisar nossas vidas e ver se de fato temos um compromisso com Deus. A Bíblia nos ensina a congregarmos com a igreja, a Bíblia nos ensina a ser obediente a Ele, e seguir a Ele significa estar reunidos com os irmãos também. Quando nós somos crianças, geralmente pensamos no adulto que queremos tornar. As pessoas pensam nas mais diversas profissões, as pessoas pensam nas diversas faculdades que poderiam fazer, principalmente quando tomarem no final do ensino médio, fazem planos para o futuro. Mas nós podemos chegar ao final da nossa vida sendo totalmente daquilo que planejamos. Mas o importante, irmãos, não é a faculdade que fazemos, não é o trabalho que nós temos, não é como somos reconhecidos em nossa jornada aqui na Terra. O importante é chegar ao final da vida e dizer: valeu a pena, porque minha vida foi dedicada a Cristo. Valeu a pena porque eu fui obediente a Cristo. Não é estado social que define isso, não é dinheiro, mas é uma vida entregue a Jesus Cristo. Uma vida moldada a Jesus Cristo. Que possamos olhar para trás, quando estivermos mais velhos, e dizer: minha vida valeu a pena, porque eu dediquei a Jesus Cristo. Irmãos, existem coisas mais importantes do que outras. Na vida existem prioridades. Devemos investir nosso tempo, nossa prioridade em Jesus Cristo. Em quem você tem investido o seu tempo? Qual tem sido a sua prioridade? Viver o Evangelho significa mudança de vida. E muitas vezes não vemos a real transformação na nossa vida porque não investimos tempo para
para Deus, não dedicamos tempo para Deus, tampouco temos um compromisso com Deus. Devemos investir tempo com Deus para que Ele traga a transformação em nossas vidas. Seja na oração, na leitura bíblica ou na comunhão com os irmãos. Viver o Evangelho vai nos fazer mudar de vida. E o terceiro princípio para viver o Evangelho é que você deve buscar a aprovação de Deus. O verso 26 diz assim: pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Quão fortes são essas palavras! Nós devemos nos alegrar em Deus, dedicar nossa vida a Deus, para que Ele tenha vergonha de nós. Uma certa feita, muitos líderes judeus acreditaram na palavra de Jesus. Acreditaram no que ele falava, mas não queriam segui-lo, pois tinham medo de serem expulsos das sinagogas. Não queriam pagar o preço para seguir Jesus Cristo. Eles preferiam a aprovação de homens do que a aprovação de Deus. Isso é registrado lá em João 12, 13. E quantas vezes nós também queremos a aprovação de homens, de seres humanos, temos as cidades sociais, ao invés de buscar a aprovação do nosso Deus. Seguir a Cristo significa buscar a aprovação de Deus em tudo aquilo que fazemos, mesmo que isso tenha um alto custo para nós. O custo de Jesus ser crucificado foi um alto custo. Lá em João 19, 17 e 18 diz: Jesus, carregando Ele mesmo a sua cruz, saiu para um lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. Ali o crucificaram com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Esses versículos aqui que falam da crucificação de Jesus Cristo nos relatam que entre tomar a sua cruz e chegar no lugar de crucificação, ele teve que caminhar, teve um percurso a ser trilhado. E provavelmente nesse percurso tinham pessoas difamando ele, falando mal dele, cuspindo até o meio, entre outras coisas semelhantes. Ele teve um alto preço, pagou um alto preço por mim e por ti. E qual é o preço que estamos pagando para viver por Jesus? De fato, carregamos a cruz, vivemos para Ele, há um preço a ser pago. Qual o custo você tem em seguir Jesus? Você tem vivido de fato para Ele? Quantas vezes não buscamos a aprovação de Deus nas mínimas coisas do nosso dia? Mas buscar a aprovação de Deus requer buscar nas mínimas coisas do nosso dia, sejam particular e sejam públicas. Quando Jesus fala de tomar a sua cruz, e cada um tome a sua cruz, Ele está dizendo sobre o estilo de vida que nós admitimos morrer para nós mesmos, mas não somente na nossa esfera privada com Deus, mas na esfera pública também. As pessoas precisam ver nossa transformação de vida. Ao longo da nossa caminhada aqui, as pessoas vão perceber que estamos carregando a nossa cruz, vivendo para Jesus. Por mais que nos caluniem por isso, vale a pena pagar o preço. Nós começamos a viver de tal forma que outras pessoas percebem que já não vivemos mais para o nosso próprio eu, mas vivemos para Cristo. Se de fato somos discípulos dele. O mais importante então é a transformação que Cristo faz em nós. Isso vai repercutir, as pessoas vão ver essa mudança em nós. Lá em Mateus 7, 22 e 23 diz assim: muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Jesus vai dizer isso para as pessoas que não creram nele. Essas pessoas falavam em nome de Jesus. Provavelmente grande parte delas pensavam até ser salva, mas não proclamavam Jesus com sua vida. Jesus disse que elas praticavam o mal. A marca da sua salvação é as obras que nós fazemos. Não somos salvos pelas obras. Nós temos boas obras se somos salvos. Jesus não dirá então aos falsos mestres, profetas ou falsos cristãos que Ele conheceu, eles depois rejeitou. Eles nunca foram cristãos e depois caíram. Eles não foram perdoados, depois apostataram. Mas Ele diz: eu nunca vos conheci. Quantas pessoas vão ouvir isso? Eu nunca vos conheci. No dia que Jesus Cristo voltar. Então, você seja dedicado para que cada vez menos pessoas ouçam isso do nosso Salvador. Como então devemos viver dentro dessa realidade?
Devemos sondar os nossos corações para verificar se de fato vivemos o verdadeiro Evangelho de Cristo, nos arrepender dos nossos pecados. Devemos também fazer do evangelismo a prioridade em nossas vidas, uma prioridade de falar de Jesus para as pessoas. Então, nos viver o Evangelho significa mudança de vida. E 3 princípios para viver o Evangelho. Primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, valorize o que é importante. E terceiro, busque a aprovação de Deus. Levar a cruz não é só começar carregando a cruz, é terminar carregando a cruz também. O grande resultado que nós vamos colher é no final da nossa caminhada aqui na terra. O galardão celestial que teremos. O problema, muitas vezes, é que as dificuldades do processo de carregar a cruz tem derrubado muita gente. Esse é o problema da igreja de Éfeso. Nós estudamos hoje, essa manhã, essa tarde, no EBD. Eles perderam o primeiro amor. Muitas vezes as pessoas perdem isso, não se arrependem dos seus pecados e trilham um caminho que se afasta cada vez mais de Deus. Talvez você se afastou de Deus, vocês não conseguem voltar para Deus. Ore nessa noite. Deus me ajude a ter os seus caminhos. Deus me ajude a viver para Ti. Transforme a vida, me molda, me usa, me ajude a viver aquilo que eu preciso viver. Faça essa oração para Deus, para que Ele me ajude a viver o verdadeiro Evangelho. Nossa vida vale a pena quando vivemos verdadeiramente o que Cristo quer que nós vivamos. Então, meu desafio para você essa noite é para que você volte-se para Cristo e viva a vida que Ele quer que você viva. Viva o verdadeiro Evangelho, moldado por Cristo, carregando a sua cruz. Ainda existe uma cruz a ser carregada, ainda existe um preço a ser pago. Não importa o que paguemos aqui nessa terra, o preço da salvação já foi pago em Jesus Cristo na cruz, por todos nós. E vale a pena ver para Ele e termos a recompensa no céu com Jesus Cristo. Que cada um aqui analise sua vida e peça a Deus, transforme, me use, me molde e faça a promessa de Deus para viver de fato. Vamos estar orando, irmãos. Ó Pai, muito obrigado porque podemos essa noite falar da Tua Palavra, Senhor. Ler a Tua Palavra também, Senhor. Eu te peço nesse momento, molde a vida de cada pessoa, toque na vida de cada pessoa que está aqui esta noite, Senhor, transformando, usando cada um, Senhor, conforme a Tua vontade, Senhor. Molde essa igreja, Senhor, começar por mim, para ser cada vez mais obediente a Ti e ser exatamente como Tu queres, Senhor. Nos faça, Senhor, Teus servos, alegres, Senhor, vivendo para Ti. Isso eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.